CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros que nos ouvem de casa. Que tenhamos uma manhã de estudo muito proveitosa. Nós hoje temos o nosso companheiro Antônio Geraldo, que vai nos dirigir a palavra. Durante o passe, o Luiz vai nos explicar o tema do Evangelho. E nós começamos sempre pedindo que, por gentileza, diminuam a campainha do telefone para que ela não toque durante a palestra, durante o nosso estudo. Nossos avisos, como sempre damos. Hoje, sábado, temos a nossa reunião de agora, das 10 horas. Simultaneamente, temos o trabalho da obra social, que está acontecendo lá atrás, no telheiro. Nós atendemos a um grande número de famílias, cerca de 300 famílias. São muitos jovens, muitas crianças. Eles chegam, tomam o café da manhã. Depois, 11 horas, 11 e pouco, eles almoçam. E nós, então, pedimos sempre a colaboração de todos para que nos ajudem no fornecimento desse café da manhã. A gente pensa o que é que a gente toma no café da manhã, é o café, é o leite, é o açúcar, é o pão, é a margarina. Então, quem puder colaborar, a gente aceita com muita gratidão. Para o almoço, a gente sempre pede o frango, o macarrão, o sal, o óleo, batata, cenoura. O que a gente puder trazer é muito bem-vindo. A gente, quando for ao supermercado, lembrar do nosso CEAP, das pessoas que vêm aqui para o atendimento material, porque muitos também levam cesta básica, por não terem em casa o que oferecer para os seus familiares. E temos também a nossa reunião da tarde, às 5 horas da tarde. A obra social é só agora na parte da manhã. Temos a reunião pública quarta-feira às 3 horas da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira temos o passe de cura, tanto de tarde como de noite. O passe de cura é oferecido àqueles que passam pelo atendimento fraterno e lhe é indicado o passe de cura. Muitas vezes não é tão necessário. É mais importante que a gente se conscientize que precisa vir mais vezes à casa espírita, participar dos trabalhos da casa, que são muitos, temos muitas tarefas aqui, precisamos muito de trabalhador, e participar dos cursos da casa. Quanto mais estudarmos, mais nós nos equilibramos, mais nós vamos compreender as nossas dificuldades. Então, vamos participar dos estudos da casa, que acontecem a semana toda. Nós temos curso aqui de domingo a domingo, em vários horários, de manhã, de tarde e de noite. Quem tiver interessado, é só procurar um de nós aqui da mesa, que nós temos aqui a relação de cursos, e a pessoa vê o dia e o horário que lhe é mais acessível. E vamos estudar. É muito importante isso. Nós, quando participamos de um grupo de estudos, a gente se sente muito bem, não é, Luiz? Saímos de um grupo agora. Então, a vontade nossa é continuar falando sobre a doutrina. É porque chega a hora, e nós tínhamos que vir para a mesa, tivemos que interromper lá o nosso trabalhinho, que a gente faz um trabalhinho sábado de manhã de sustentação espiritual para o trabalho da obra social. E a gente falar de evangelho é uma maravilha. A gente falar de doutrina espírita, de livro dos espíritos, são os livros básicos da doutrina, que a gente não pode deixar de ler, mas é ler estudando. E a gente estuda fazendo curso.
O curso é bom porque a gente vem, tira dúvida, né? E eu vou aproveitar para avisar que a nossa aulinha de Evangelho de terça-feira, que é terça-feira às 5 horas da tarde, nós já estamos no capítulo 28. Então, nós vamos terminar o Evangelho. Quando terminar, a gente recomeça. Vai desde o princípio, desde a introdução. Então, quem ainda não fez, aproveita. Vamos começar às terças-feiras, às 5 horas da tarde. Nós vamos recomeçar o curso do Evangelho. E é um ambiente muito agradável, a gente se sente muito, muito bem. Então, não deixem de estudar a doutrina. Para estudar, temos que ter o livro, né, do curso que nós vamos fazer. A nossa livraria ali tem uma série de livros, tem todos os livros doutrinários que a gente precisa para fazer o curso. Em achar que está um pouquinho caro, os preços a gente procura botar bem baixos, mas nem sempre a gente tem disponibilidade. A casa divide em 2, 3, 4 vezes, e quantas vezes for necessário, desde que a gente faça o curso com o livro nas mãos. Certo? E são esses os nossos avisos, os nossos pedidos. A gente pede sempre. Eu acho que de vez em quando alguém diz assim, pô, mas sempre a mesma coisa, os mesmos avisos, os mesmos pedidos. Mas a Casa Espírita vive do resultado dos pedidos. A nossa ajuda, tudo que a gente paga aqui, a luz, a água, o gás, material de limpeza, tem que sair de nós, colaboradores da casa, né? Para manter esse chão limpinho, a gente precisa de material de limpeza, faz parte também daqueles pedidos. Quem quiser comprar rodo, vassoura, pano de chão, sabão, água sanitária, é sempre muito bem-vindo. São coisas que não são tão caros e que a gente pode colaborar, certo? Então, agora vamos iniciar. Eu vou ler como abertura a nossa página do Evangelho, que o Luiz vai nos falar durante o passe. O capítulo do Evangelho é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. É uma mensagem de Lázaro, eu vou ler só a primeira parte. E o tema é bem interessante, obediência e resignação. E nos diz assim o Espírito Lázaro: a doutrina de Jesus ensina por toda a parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixar cair. Mais adiante, ele diz assim: Jesus veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos demandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. A mensagem é um pouquinho maior. Quem se interessar em casa, lê, porque ela é boa da gente entender. É o capítulo 9, item 8. Vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome desses espíritos queridos que conduzem a nossa casa, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Baltazar e tantos outros espíritos que aqui trabalham incansavelmente. Então, nós queremos pedir, querido Jesus, que envolva as nossas mentes, que envolva os nossos sentimentos, o nosso coração, com Teu manto de paz, de luz, de serenidade, para que possamos, Senhor, cada vez mais e melhor, entender os Teus ensinamentos, colocá-los em nosso coração e colocá-los em prática. Então, Jesus, é em Teu nome, em nome desses espíritos queridos, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje.
Graças a Deus. Hoje, sábado, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos hoje na questão, vamos estudar a questão 549 e 550, que ficará a cargo do nosso companheiro Geraldo. Estamos estudando a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o título é Pactos. E a questão 549, Kardec pergunta: haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? E os espíritos responderam: não, não há pactos, porém uma natureza má que simpatiza com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então chamas por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. E, para te ajudar, querem que tu o sirvas em seus maus desígnios. Porém, daí não se segue que teu vizinho não possa dele se livrar, por meio de uma conjuração contrária e por sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama por isso mesmo em seu auxílio maus espíritos. É então obrigado a servi-los, como estes também o fazem com relação a ele, pois também precisam dele para o mal que querem fazer. O pacto consiste apenas nisto. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom dia a todos. Que o Senhor Jesus, que os amigos espirituais que conduzem as atividades desta casa tão querida por todos nós, possam estar juntos a nós, nos ajudando na compreensão do estudo da manhã de hoje e que nós possamos ser, assim, os fiéis tradutores de seus pensamentos. E hoje o tema, do capítulo da intervenção dos espíritos no mundo moral fala sobre os pactos. E o que é o pacto, O pacto é um acordo que nós fazemos com alguém, Então nós nos reunimos ou conversamos individualmente com uma determinada pessoa e ali a gente faz um pacto, nós vemos, por exemplo, que tem o pacto com relação às guerras existentes aí, espalhadas aí por alguns cantos do nosso planeta, onde os dirigentes envolvidos chegam um determinado momento que eles fazem assim, um pacto para não continuar a guerra, ou então de não fazer determinado tipo de ataque. E com relação aos pactos com os espíritos, é essa relação que nós temos com os espíritos com grandes deficiências morais. E para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre isso, nós precisamos fazer aqui alguma retrospectiva dos nossos ensinos, dos nossos estudos. Então, todos nós só nos ligamos com espíritos semelhantes. Então, se eu tenho algum espírito mau, que está ligado a mim, é porque eu tenho alguma coisa semelhante a esse espírito. Se eu tenho uma ligação mais constante com os espíritos superiores, é porque eu tenho também conquistas que me permitem essas ligações com os espíritos superiores. Nós temos, como vocês já devem ter ouvido muitas vezes aqui, um elo que nos liga ao mundo espiritual, ao mundo material. Então, nós como espíritos, não conseguiríamos agir aqui no mundo espiritual, poderíamos até ter o corpo, mas se não tivesse esse elo que liga o corpo, que faz o corpo agir na matéria, a gente passaria por aqui sem nenhuma utilidade. Então, por quê? Porque o espírito ele não tem uma matéria como nós conhecemos.
Então, o espírito, para nós, é imaterial. Ele é composto de alguma coisa que nós ainda não conhecemos. Os espíritos superiores estudam isso, mas nós ainda não conhecemos. Então, para que o espírito ele tenha uma ligação no mundo material ou com a matéria, ele precisa de um elo. Ele precisa de um elo ali que próximo a ele é muito parecido e próximo à matéria também parecido à matéria. Então é preciso que haja essa relação. Quando nós estamos desencarnados, esse elo ele vem até um determinado ponto. Ele se liga ali, mas não consegue agir inteiramente se não houver a ligação de alguém que esteja no corpo físico, um outro espírito no corpo físico, onde o perispírito desse que está encarnado vai fazer as ligações com esse perispírito. Esses dois perispíritos unidos farão com que o corpo responda ao desejo do outro. Aí está a mediunidade. Tá? Aí está a mediunidade. Então, o desencarnado, ele precisa agir no mundo material. Aí ele precisa, então, arrumar alguém com semelhanças vibracionais, com fluidos próximos, para que esse perispírito do desencarnado se ligue ao perispírito do encarnado para que ele haja. É assim que os espíritos fazem com que nós tomemos determinadas atitudes que não são boas. E para que nós tomemos essas atitudes que não são boas, ligando-nos a eles, nós precisamos ter alguma coisa semelhante a eles. Então, o bom se liga ao bom, o mal se liga ao mal. Então, quando fala aqui de um pacto, ele fala aqui do vizinho, o vizinho sempre sobra para o vizinho, né? O vizinho chato, porque é difícil não ter alguém que não tem um vizinho assim, que não é tão simpático. Graças a Deus, lá onde eu moro, eu não tenho nenhum problema com nenhum dos meus vizinhos, não. A gente se dá bem. Mas existem alguns locais e algumas pessoas que eles têm esse conflito com esses vizinhos. E aí aquele vizinho causa tanto problema um para o outro ali, que às vezes a pessoa perde a paciência. Gostaria tanto que essa pessoa sumisse daqui da minha frente, que mudasse daqui, ou então que acontecesse alguma coisa com aquele vizinho, para que ele parasse de me perturbar. Que tipo de sentimento eu estou tendo nesse momento? Jesus tomaria essa atitude? Um espírito superior tomaria uma atitude como eu ali naquele instante, né, aborrecido com meu vizinho, gostaria que acontecesse com ele alguma coisa que não é boa? Não. Então, somente espíritos maus se comprazem no mal. Então, se eu estou desejando alguma coisa de mal para o meu vizinho, naturalmente eu estou oferecendo alimento para esse espírito desencarnado ligar a mim e fazer o que ele gosta também, porque ele gosta de causar o distúrbio na vida dos outros. Ele gosta de levar o desequilíbrio para onde está equilibrado. Os espíritos nos dizem que os espíritos inferiores, eles chegam perto das criaturas que estão bem e fazem o possível para desarmonizar aquelas criaturas. Por quê? Porque eles são infelizes. Eles, então, têm ciúme do outro que está feliz. Então, ele quer acabar com aquela felicidade ali. É devido à inferioridade dele. Então, ele quer. É o caso da inveja. Então, por isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande com o que é que nós estamos pensando daquilo que o vizinho possui. Tá? O que eu estou pensando? Porque desejar aquilo que o vizinho conquistou, mas me imaginando ali, arquitetando, como é que eu vou fazer para comprar? É tão bonita a casa dele, é tão bonita a cor que ele pintou a casa dele, é tão bonito o carro que ele comprou, eu gostaria de ter esse carro. Mas aí eu não fico desejando o carro daquela criatura, porque é muito normal, é muito comum a gente admirar
a coisa que é bonita, que é bela, né? Agora, quando nós desejamos aquilo que nós estamos vendo que é belo, como se fosse tirar aquilo do outro para nós, aí é uma inveja danosa. Aliás, a inveja é sempre danosa, né? Mas nesse caso tem essa agravante. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo no outro e desejando do outro. Bom, aí então Allan Kardec, e nós estamos, né, hoje aqui, né, estudando, né, o livro dos Espíritos, que é assim o guia de sobrevivência de todos nós que estamos encarnados aqui nesse planeta abençoado, né, que Deus nos oferece. E eu vou aqui então ler aqui, repetir aqui o que a nossa amiga Gracildes leu na 549, quando Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos superiores, instrutores, mensageiros do Senhor Jesus, que trouxeram a doutrina espírita: haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Os acordos com os maus espíritos? E aí, os bons amigos respondem: não. Não há pactos, porém, uma natureza má que simpatia com maus espíritos. Que eu acabei de falar aqui agora. Então, para que haja uma ação de um espírito conosco, é preciso que seja alguma coisa que nós oferecemos para ele como semelhante. Se nós estamos desejando o mal para alguém, ou cometer alguma atitude que não seja boa, é porque a gente é assim. Então nós vamos trazer para juntos de nós espíritos da mesma forma. Uma vez, uma companheira lá do Antônio de Aquino, ela chegou, a gente conversando, eu dei carona para ela. Então, quando a gente dá carona para alguém, tem vários assuntos, né? Desde espiritismo até do dia a dia, e às vezes a gente fala até coisas que não deveria falar. E aí ela estava falando comigo, então ela estava contando para um grupo ali de justiceiros, que se dizem justiceiros da área. Ela estava dizendo assim: Geraldo, eles quando saem para poder matar alguém, né? Vamos falar aqui coisa. Eles se reúnem e rezam, pedindo proteção a Deus, né, a Jesus, para que nada de mal aconteça com eles. Não há contradição? Eu vou fazer o mal, porque você tirar a vida de alguém é um mal. Ninguém tem esse direito. Esse direito é só de Deus, né? Então, tirar a vida, na verdade, é a vida física, né? Então, tirar a vida física de alguém é algo muito grave. Então, nenhum espírito superior, nenhum espírito bom vai aceitar uma missão dessa. Então, na verdade, naquela hora ali, eles usam a oração, né, que a gente faz normalmente para o bem, mas eles usam ali pedindo proteção. Mas quem é que vai dar proteção a eles? Serão aqueles mesmos que incentivarão as atitudes deles. Então, daquelas criaturas ali, que elas têm um sentimento que não é bom, e esse sentimento permite a elas se unirem a esses espíritos que também se comprazem no mal. E aí o que vai acontecer? O espírito não vai pegar a arma, não vai fazer atitude, mas vai incentivar. Entendeu? Vai incentivar, vai dar coragem a eles. E aí eles fazem coisas que a gente fica escandalizado, né? Fica realmente assim, muito impressionado com determinadas atitudes. E aí continua aqui o espírito: então chamas por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. E para te ajudar, querem que tu os sirvas em seus maus desígnios. Aí é que entra aqui o pacto. Tá? O pacto, como um documento formal, né, não existe, mas você forma essa ligação, porque eles, espíritos inferiores, vão cobrar de você alguma coisa. E aí nós sabemos muito bem, se eu desencarnar com raiva de alguém, eu vou chegar no mundo espiritual com raiva dessa pessoa.
dependendo da minha visão do futuro, das minhas ligações com os espíritos superiores, eu vou alimentar essa raiva. Então, dependendo da minha condição moral, eu vou alimentar essa raiva. O que vai acontecer? Eu vou desejar o mal daquela criatura. Mas, como eu falei inicialmente, lá no introito aqui do nosso estudo, eu não tenho como fazer isso só eu e só eu espírito e meu perispírito. Eu preciso de um corpo. E eu não consigo, só com o meu perispírito, agir no corpo. É preciso que una os dois perispíritos. E para que haja essa união, é necessária a assimilação fluídica. E cada um de nós só assimila fluidos semelhantes. Então, esses maus espíritos, eles querem fazer mal a alguém, que eles desencarnaram com raiva deles, e aí essa criatura que está ali disposta, que pediu a ele ajuda para cometer um crime, aí essa criatura tem como se fosse uma dívida com ele, vai chegar perto dessa criatura e vai fazer com que ela crie um atrito com aquele camarada ali que ele morreu com raiva dele. E ele, então, esse encarnado, poderá tomar uma decisão contrária. Ele poderá, sim, agir e cometer um crime que ele normalmente não desejaria cometer. Então, essa é a ligação. Como é que a gente sente? Né? Os Espíritos falam, o livro dos Espíritos, né? O livro dos Médiuns, fala para nós, como é que nós vamos identificar que tipo de espírito está perto de nós? Se é um bom ou se é um espírito mau? É pelas sensações que nós sentimos. Então eu estou aqui muito bem, fazendo alguma coisa lá na minha casa, mexendo uma coisa daqui ou dali, de repente me dá um mal-estar, sabe? De repente me dá um mal-estar, eu digo, poxa, mas o que é isso? Eu não estava sentindo nada disso, eu estava bem. O que eu estou sentindo? Por que isso? E aí a gente precisa fazer o quê? Pensar que tipo de pensamento está me chegando. Que tipo? Allan Kardec diz para nós, tá, que o primeiro pensamento é o nosso. Os pensamentos subsequentes, esses pensamentos são de outros espíritos. Tá? Então, se eu estou aqui agindo, pensando aqui como fazer as minhas coisinhas aqui da melhor forma possível, deixar minha casa mais bonitinha, e aí estou fazendo, de repente, me vem um pensamento, esse negócio está muito feio, não vou mexer isso aqui não, vou deixar isso para lá. Aí já entra uma influência externa. Ou pode entrar uma influência externa. De repente a gente é meio preguiçoso mesmo. Mas normalmente é uma influência externa. Por que essa influência externa chegou até mim? Porque de alguma forma eu ofereci àquela criatura um caminho onde ela pudesse se ligar. E aí eu fico aborrecido com aquilo ali. Por que às vezes nós estamos aí em casa, brincando, né? Aí tá tudo feliz, acho que não tem nenhuma família que não aconteça isso, né? Então, se tem, vocês estão no paraíso. Aí, de repente, sem mais e sem menos, aí nós somos levados a visualizar alguma coisa que a gente não gosta, que foi alguém que aquela pessoa que nós estávamos felizes ali, brincando e tudo mais, foi aquela pessoa que deixou aquilo ali daquele jeito que eu não gosto. Não fez de maldade, mas é o hábito dela, deixou ali. E aí eu sou levado a olhar para aquilo ali, e aí eu fico aborrecido. Aí vem aquele monte de palavras, mas como é que pode, quando é que vai aprender? 40 anos do meu lado, e sabe que eu não gosto disso, e fica, pronto, aquela harmonia acabou. Entendeu? Então o que é isso? Primeiro começou porque eu olhei e fiquei aborrecido. Então o que aconteceu? Mostrei para um grupo para um espírito, um grupo de espíritos, que eu tenho caminho para eles me acionarem. Maus espíritos não gostam de ver família unida, de ver família harmonizada. Não gostam, porque naturalmente eles não tiveram uma família organizada, feliz. Então eles não querem, ainda estão naquele ponto de ciúmes, que é coisa mesmo nossa, de espíritos ainda inferiores. Nós já estamos crescendo, né, gente? Nós estamos chegando lá aos espíritos medianos.
Nós não somos mais aqueles espíritos lá que pensavam o tempo todo no mal. Graças a Deus, não. Nós estamos, ao contrário, nós estamos muito sensibilizados com a maldade. Quando nós vemos alguma atitude má, nós ficamos chateados, nós ficamos entristecidos. Por quê? Porque nós já estamos crescendo. Então nós já estamos começando o quê? A fazer o quê? A absorver os fluidos de perispírito dos espíritos superiores a nós. Então uma ligação de amor, uma ligação para que nos levará a alcançarmos a nossa felicidade. Mas enquanto nós estivermos com esse tipo de ligação aqui, né, onde nós deixamos nos levar pelos pensamentos ruins e acabamos tendo atitudes que não são boas, a gente precisa estar vigilante. A gente não pode se deixar levar, né, por pensamentos desequilibrantes. Então, chamo sirva, tá. Tudo sirva, tá. Porém, daí não se segue que teu vizinho, olha só, eu quero fazer maldade com o meu vizinho, tá? E aí o que os Espíritos continuam dizendo aqui? Porém, daí não se segue que teu vizinho não possa dele se livrar, por meio de uma conjuração contrária e por sua vontade. Qual é a conjuração contrária desse vizinho? É pensar no bem, é pensar com simpatia naquele vizinho que deseja o mal para ele. Isso é o contrário do sentimento que o vizinho tem. E normalmente o que a gente faz? Né? A gente fica morrendo de raiva do vizinho que está nos atacando. Né? Aí a gente, o que fez? A gente uniu a mesma vibração. Aí eu dei para eles a oportunidade de se ligar a mim no ponto em que eu sou frágil. Mas quando eu chego, opa, peraí, não quero, esses atritos com vizinhos não é bom, eu quero ter harmonia, né, com a minha vizinhança, eu quero bem, tomara que ele entenda que ele está equivocado, que eu não sou essa pessoa que ele está pensando, porque às vezes, gente, é coisa lá do passado. Né? Então é coisa do passado, ele desencarnou uma época aborrecido com aquele vizinho, né? Desencarnaram os dois, aí Deus, por sua soberana misericórdia, faz com que eles encarnam numa cidade, num bairro, pode ser bairro diferente, mas sem mais, sem menos, eles acabam mudando para ali, para o mesmo bairro, para a mesma rua e muito próximos uns do outro. Para quê? Para que essa relação deles possa melhorar, para que eles possam se tornar mais fraternos. Essa é a justiça de Deus, né? Então esse vizinho está ali sendo atacado, ao invés dele devolver com as mesmas armas, ele devolve com o perdão. E aí o que vai acontecer? O mal que o vizinho está desejando para ele, nenhum espírito fará com que esse mal chegue até ele. Porque não haverá o que? Ponto de ligação. Então, o bom, ele está quase que isento do ataque do mal. Tá? Quase que isento. Aí eu falei, mas Geraldo, eu não entendi. Por que quase que isento? Ele não é bom? Ele é bom, mas ele tem suas fragilidades. Então, no momento nós estamos fazendo bem, mas no momento seguinte a gente dá uma recaída. Quando a gente dá essa recaída, é isso. O outro detalhe que os espíritos também nos alertam, para testar a nossa perseverança no bem. Para testar a nossa perseverança, para ver se nós já estamos passando bem por esta prova, aí Deus permite que esses espíritos nos provoquem. E aí, eu que já conquistei, né, ou nós que já conquistamos, né, um patamar mais acima, a gente olha para aquela criatura e não se deixa levar pelos mesmos sentimentos que aquela criatura está dando. Se eu falhar, é porque eu ainda não conquistei. Aí, essas são as provas. Tá? Então, nem todo muito pelo contrário, né? Quem faz o bem está constantemente sendo atacado, mas esses ataques não atingem a ele como atingiria a alguém que se compraz, né, na maldade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama, por isso mesmo, em seu auxílio, maus espíritos.
é então obrigado a servi-los, como esses também o fazem com relação a ele, pois também precisam dele para o mal que querem fazer. O pacto consiste apenas nisso. Vamos trazer pelo nosso dia a dia, por histórias que a gente escuta na casa espírita, né? Às vezes nós moramos por uma necessidade reencarnatória. A pessoa pode morar num local onde as dificuldades dele é muito grandes, dificuldades materiais muito grandes, né? E aí ele recorre a um grupo de companheiros extremamente desviados da lei. Aí esses companheiros servem aquelas criaturas, né? Então vai lá e dá o que aquela criatura tá precisando. Fez-se um pacto ali, fez-se um acordo ali. Um acordo que não foi formalizado, mas é um acordo. Porque um dia esses companheiros, numa emergência, eles vão pedir para que sejam atendidos em alguma coisa. A gente conhece as histórias por aí, né? Então pede para guardar alguma coisa lá, para evitar, né, que a justiça chegue até eles. E aí você acaba se envolvendo com aquela criatura. Então isso é que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o que ele fala aqui, né? Então é obrigado a servi-los como estes também fazem em relação a ele, pois também precisam dele. Já falei até para vocês. Então o espírito ele tem uma dificuldade com alguém que está encarnado. Ele, como desencarnado por si só, ele não pode levar um prejuízo para aquela criatura como ele gostaria. Então alguém para quem ele fez alguma coisa ou ajudou que ele fizesse alguma coisa, ele vai cobrar dele. E vai botar tanta coisa na cabeça dele que ele vai arrumar um atrito com aquela criatura e vai trazer um prejuízo para ele. Alguém aqui quer isso? Com certeza não. Nenhum de nós quer um pacto, né? Os espíritos dizem que não são pactos. Uma ação dessa relacionada com esses espíritos em dificuldade. Então, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos estar o tempo todo vigiando o nosso pensamento. Tá? Quando nós estamos vigiando o nosso pensamento, como é que eu vou vigiar o meu pensamento, né? É quando vem aqueles pensamentos assim, que a gente fica assim, meu Deus do céu, mas eu não gosto de fazer isso. Eu não queria fazer isso, não. Olha só, eu não queria, olha o verbo, eu não queria fazer isso, não. Tá? No entanto, ele não está dizendo, eu não quero, eu não vou fazer, eu não queria. Então, ele está está dizendo o seguinte, eu não queria, mas posso fazer. Acontece aí com os prazeres da vida, né? Os prazeres das sensações que a matéria nos proporciona, e nós fazemos determinadas coisas que nós sabemos que aquilo não é bom para nós, mas nós ainda fazemos. Então isso, quando nós vamos fazer alguma coisa que não é boa para nós, aí, sabendo que aquilo não é bom e a gente acaba fazendo, nós cedemos. Nós cedemos àqueles que nos utilizam para fazer aquilo. Quer ver um exemplo clássico e simples? Bebida. Quem tem assim, dificuldade com o álcool, né? O álcool ou qualquer outra substância química. O espírito, ele desencarnou com aquela dificuldade. Então, esses espíritos muito presos à matéria, eles chegam no mundo espiritual e não agem como espíritos, como espíritos desencarnados. Eles agem como se estivessem ainda encarnados, buscando as sensações que a matéria, que o corpo trazia para eles. Então, se eles gostavam da sua cervejinha, né, lá nas sextas-feiras, né, e o que eles vão fazer? Eles vão encostar perto de alguém que gosta da cervejinha, né? E vai fazer com que essa criatura, ela antes tomava uma cervejinha e ia para casa. Mas aí essa criatura vai passar tomar 2, 3, 4, porque ele vai incentivar, porque ele sente aquela sensação utilizando o outro, o encarnado. É assim que os espíritos continuam percebendo as sensações da matéria. Então eles incentivam, isso em qualquer sentido.
Tá? Em qualquer vício nosso. Angela, mas não posso tomar minha cerveja? Pode. Todos nós podemos fazer o que quisermos. O que quisermos. Senão não existiria no nosso meio. Agora, o cuidado que nós precisamos ter, como os espíritos nos alertam, é com o exagero. Em tudo, o exagero, o desequilíbrio. O desequilíbrio nos leva a trazer grandes prejuízos em nossa encarnação. A observação do nosso professor Allan Kardec. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes, em relação aos espíritos inferiores, provém de sua entrega aos maus pensamentos que estes lhes sugerem, e não de quaisquer estipulações existentes entre eles. Tá? Vou ler de novo aqui para ficar. Eu falei para vocês aqui ainda agora, né? Provém de sua entrega aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, os espíritos sugerem, e não de quaisquer estipulações existentes entre eles. Não foi nada, eles não combinaram fazer aquilo ali não, mas são os pensamentos sugeridos naquele instante. O pacto, no sentido vulgar atribuído a esta palavra, é uma alegoria representando uma natureza má que simpatiza com espíritos malfazejos. Então, esse pacto, né, que a gente fala tanto aqui, fulano tem pacto com o diabo, né? Isso era muito comum lá quando eu era católico, né? Então, os meus companheiros lá que eram católicos também, não frequentavam a igreja, não, eram católicos porque era a religião predominante, né? E todo mundo nascia católico. E ele falava, fulano tem pacto com o diabo, não sei o que lá, isso era uma coisa... e quando você ia ver quem é que tinha pacto com o diabo, normalmente era uma pessoa má. Ou pelo menos que você conhecia, né, a maldade daquelas criaturas. Então, volto a repetir, para que nós nos liguemos a espíritos maus, a gente tem que ter alguma coisa semelhante àquele espírito, porque senão ele não conseguirá se juntar a nós. Tá? Vamos passar para 550, que diz o seguinte: qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satã para obterem certos favores? Isso é uma lenda, né? Mas eu sou lá do interior de Minas, e se você quer ter um assunto fantástico, vá no interior de Minas Gerais. Você encontra cada história com relação à ação dos espíritos, né, no nosso meio, é uma coisa assim fantástica. Então, esse negócio de vender a alma ao diabo, isso lá era a coisa mais comum. Fulano vendeu a alma ao diabo para conquistar isso, para conquistar aquilo outro, né? Então, essas são as coisas assim mais marcantes, né? Mas existem outras, né, vamos dizer assim, outras ligações que são também interessantes para que a gente possa observar, né? Aqueles contratos, aqueles pedidos que nós fazemos ou que nós fazíamos, né, que eram muito comuns. O apaixonado, né? O apaixonado, aí apaixona por alguém, mas aquele alguém que ele está apaixonado não é amor. Eu estou falando paixão, não é amor. Amor é outra coisa diferente. Então, está apaixonado por uma criatura, seja ela homem, seja ela mulher, né? Está apaixonado por aquela criatura, só que essa criatura está apaixonada por outra pessoa, né? E ele fala, eu não consigo viver sem o amor dessa criatura. Não consigo viver. E aí vai em determinado lugar que faz um trabalho para poder trazer aquela pessoa, ou conquistar aquela pessoa. Aí os desprevenidos, mas o que tem de mal se a pessoa saiu de lá, desmanchou lá o casamento, a união lá, e vem para essa criatura? O que é de mal nisso? Aí é muita inocência de quem pensa dessa forma, né? Porque para eu desejar alguém, né, que eu estou apaixonado, mas esse alguém está compromissado, que tem uma família formada, não é um bom pensamento.
Se essa pessoa deixa a família dela para vir para mim, eu estou destruindo aquela família. Eu estou destruindo aquela família. É um compromisso muito grande. E aí, mas que tipo de espírito vai agir e vai atender isso? Primeiro que eu estou pagando. Primeiro que eu estou pagando com alguma coisa. Primeiro que, não estou fazendo crítica não, é porque isso é uma coisa que a gente observou isso até chegar ao Espiritismo, né? Então eu preciso oferecer alguma coisa para esse espírito, para que ele me ajude. E essa ajuda é material. Então o espírito que está precisando de alguma coisa material é porque é um espírito que ainda está muito preso aqui nas coisas da terra. E aí isso pode acontecer? Pode acontecer. Esse espírito, ele pode chegar lá naquela família, provocar a cisânia, provocar a desarmonia total ali, e aí quem era muito unido e era apaixonado, começa a ver o defeito do outro ou da outra, e acabam rompendo a união. E aí há um encontro fortuito em que as pessoas olham e se sentem atraídos, porque há uma provocação do que atrai aquela pessoa. E aí a pessoa vê aquilo, ele fica atraída por aquela outra e vai se une àquela criatura ali. Quando atrapalhar esse elo, quando acabar esse elo, o que normalmente acontece? Talvez 100% dos casos, a consciência é pesada. A lembrança da união que tinha, e aqui o príncipe encantado ou a princesa encantada, ela começa a demonstrar o que ela é, porque nenhum de nós é perfeito, e aí nós começamos a ver os defeitos daquela criatura e vamos ficando assim decepcionados. Não era aquilo que eu pensava. Então o meu amor, ele começa a esfriar. Não era amor, né? É paixão. E aí você começa a ver defeito que você não via antes, mas você desejava. Agora, esse espírito que trabalhou ali, ele poderá ter uma ligação com aqueles ali e estava chateado com a felicidade daqueles outros. Não, estavam querendo estragar aquela felicidade. Vocês vejam que é uma rede onde nós podemos estar ali misturados para provocar o mal. Então, esse desejo daquilo que é do outro é uma demonstração de inferioridade que vai unir aqueles espíritos inferiores. Então, é um caso assim da gente pensar muito. Tem um amigo meu que ele um dia ele falou assim para mim, Geraldo, aí ele falou lá o nome da esposa dele, tá querendo separar. Aí eu já falei para ela, eu não separo. Se você quiser separar, eu não posso fazer nada, mas eu não me separo de você, não. E aí foi, né? Ele é muito espirituoso, aí ele virou e falou assim, Geraldo, eu vou me separar dela? Para depois, em outra encarnação, voltar de novo com ela? Negativo, não quero. Ele gostava, sempre usava essas coisas, não quero. Mas ele está ali, que ele estava falando, é uma coisa muito séria. Porque às vezes, nós temos sempre, né, no nosso planejamento, nós temos sempre alguma criatura com quem nós iremos nos unir, seja pelo casamento, ou seja pela amizade, para nos ajudar na nossa vida, na nossa encarnação, né? E às vezes, no caso, como sendo alguém que a gente vai formalizar uma família, né? Não está, né? Tem um momento certo, mas nós somos muito precipitados, né? Então, na nossa juventude, meu Deus do céu, eu me apaixonei por tantas criaturas que, meu Deus do céu, e acho que só agora, depois de muitos anos, eu encontrei realmente com quem que realmente eu deveria formar aquela união, né? Mas na minha juventude eu me apaixonava por todo mundo, bastava ser bonitinha lá que eu me apaixonava para aquela criatura. Imagine se eu tivesse casado com a primeira que eu me apaixonei, quantos casamentos eu teria desfeito, né? E todos nós sabemos, pelas histórias principalmente que a gente ouve, o quanto é dolorosa uma separação. A partir do momento que eu me unir a alguém, aí descubro que não é aquela pessoa que eu imaginava, é meu dever manter o casamento. Fazer de
tudo que for possível para ver o lado bom do outro ou da outra e manter a família. Porque senão mais um compromisso que a gente vai ter, que a gente vai arrumar, né? Mas isso é uma coisa difícil para nós. Mas não vamos entrar no mérito dessa questão, não, que é outra história para nós. Bom, e os espíritos, então? Vou repetir aqui a pergunta, né, de Kardec. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satã para obterem certos favores? E responde os espíritos, todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Todas. Vosso erro está em tomá-las ao pé da letra. Esta é uma alegoria que pode ser explicada assim. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da riqueza ou qualquer outro favor, reclama contra a providência. Olha o que os espíritos estão falando aqui. Os espíritos, eles sempre dão para nós subsídios para que a gente raciocine. Então, quando nós começamos a estudar um pouco sobre planejamento reencarnatório, então, a reencarnação é uma oportunidade que nós estamos tendo de nos aperfeiçoarmos. A gente só se aperfeiçoa corrigindo erros. Então, eu tive uma encarnação lá atrás, onde que eu cometi, durante essa encarnação, vários desatinos contra a lei. Deus, soberanamente bom, justo e misericordioso, Ele olha para mim assim como seu filho, ainda muito ignorante, ele pega e fala assim, bom, vou oferecer para ele mais uma oportunidade reencarnatória, para que ele possa corrigir aquelas suas dificuldades. Então, o que vai acontecer? Eu não vou reencarnar num paraíso. Eu vou reencarnar em um meio onde eu falhei naqueles compromissos, onde as dificuldades estiveram presentes e eu fracassei. Eu não soube suportar aquelas dificuldades. Então, se eu tive dificuldade, por exemplo, né, em passar por uma situação em que eu precisei muito de dinheiro e não tinha, e aí eu fiz alguma coisa de errado, eu poderei voltar numa situação da mesma coisa, para eu pegar e entender o motivo pelo qual eu estava ali. Um outro detalhe também, uma outra possibilidade também, é que eu tive a oportunidade de ter muito dinheiro em uma encarnação. Utilizei mal esses recursos, porque o dinheiro não é nosso. Ele é nos dado para que a gente possa aprender a utilizá-lo. Utilizá-lo não é de forma egoística, não. E também não é para dividir. R$1.000 dividir por 1.000 pessoas, não é. Não. É para fazer com que esses R$1.000 eles sejam multiplicados para que com essa multiplicação eu possa ajudar outras pessoas. Não é também dividir o dinheiro, não, mas é oferecer emprego. Então eu tive a oportunidade, eu fui muito rico, mas utilizei mal esse meu dinheiro, esse meu recurso, né? E aí, quando chega no mundo espiritual, eu, na hora da prestação das minhas contas, com a minha consciência, né? E vai ter sempre alguém que fala, olha, aqui, vamos ver lá seu compromisso? Então, você pediu para voltar com os recursos materiais em um determinado local onde você pudesse ajudar aquelas criaturas, dando emprego àqueles pais de famílias que tiveram grandes dificuldades com o dinheiro e por isso voltaram naquela situação. Então, você recebeu essa oportunidade. O que você fez? Você usou egoisticamente o seu dinheiro. Você teve uma vida maravilhosa materialmente falando, mas graçava em torno de você a miséria e você quase não fez nada. Então agora você vai voltar para sentir a dor daquelas criaturas que você podia ter ajudado. Então volta como pobre. Volta como pobre ali, gente. Ou vocês acham que todo mundo que vocês verem pobres e pobretão ali, são pessoas ali que não tiveram oportunidade, que Deus esqueceu delas? Não. Elas poderão ter, não vou garantir para vocês que eu não sou nenhum guia espiritual, mas elas poderão, entendeu? Poderão ter tido uma vida lá atrás com muito dinheiro e não souberam usar, tá? Então isso é o não entender. Eu vim com essa dificuldade
mas não suporto essa dificuldade. Então eu começo a me unir com espíritos não bons, para que eles possam devolver para mim, ou possam me proporcionar o dinheiro que eu quero ter para manter uma vida que eu sonho. Então, meu compromisso era, não, eu quero vir pobre para sentir a dificuldade do outro e para quando eu voltar novamente com a possibilidade de ajuda, eu saber ajudar. Então, isso é lei de causa e efeito. Eu causei um mal, eu tenho que passar por esse mal para entender o grau de maldade que eu proporcionei ao outro. Tá? Então, a pessoa não está reclamando da providência que me ofereceu essa grande oportunidade. Renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo e sofrerá consequências disso na vida futura. Tá? Então, aquilo que eu deixo de fazer hoje, que eu poderia fazer, e todos nós sabemos, quando aparece uma oportunidade, e aparece sempre. Geraldo, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar essas criaturas? Não tem dinheiro para dar cesta básica para ninguém. Olha, gente, não precisa dar cesta básica. Dá 1 quilo de alguma coisa, mas não tem nem para dar 1 quilo, então você vai lá e conversa com a pessoa. Né? Ouve a pessoa, deixa ela contar os seus lamentos, as suas dificuldades. Porque quando você faz isso de coração, aí você vai ter palavras no momento certo para consolar e confortar aquela pessoa. Você está cumprindo a sua missão, né? Nós temos essas missões, né? Não somos missionários, mas temos essas pequenas missões que a gente está começando a descobrir agora. Renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo e sofrerá consequências disso na vida futura. Não tem jeito. O que nós não fizermos aqui como de oportunidade no bem, a gente lá na frente a gente vai ter a consequência de quê? De passar por aquilo que nós fizemos o outro passar. Também tem, gente, o bem que nós fizermos ao outro, nós também receberemos no futuro. Tá? Não é só o bem que nós deixamos de fazer, não. Isto não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada à desgraça. Não está condenado, já falei, né? Então, basta você um dia voltar numa situação e tomar, como dizia lá o meu avô, né? Tomar tenência e ajudar aquelas criaturas. Ajudar aquelas criaturas sofredoras. Eu falo assim de avô, você fica até besta. Me deu um velho falando de avô. Isso faz parte do meu vocabulário lá de criança. Isto não quer dizer que sua alma esteja sempre condenada a desgraça, mas que já em vez de se desligar da matéria, cada vez mais nela se enterra. O que houver tido de alegria na terra, não terá no mundo dos espíritos, que até que o tenha resgatado através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Pelo seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito que conduz à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper com a assistência dos bons espíritos, se tiver a vontade firme. Então, gente, eu quero ter o carro mais moderno possível, eu quero ter uma casa maravilhosa, eu quero ter tudo de luxo. Eu tenho direito. Agora, a minha conquista de ter esses bens todos, de que meio eu vou conquistar isso, é que é o problema. Mas, se eu estou pedindo, né, desejando aquilo de qualquer forma, eu posso me arrepender. Eu posso chegar à conclusão de chegar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Isso não é bom para mim, não é bom para ninguém, eu não quero mais fazer isso. Então eu tomo o quê? Eu tomo uma decisão de não seguir mais aquilo. Eu começo a me desprender das coisas materiais, olhando para as coisas espirituais. Porque as coisas materiais, os prazeres materiais, são inerentes à matéria, ao encarnado. E eu tenho direito, porque senão eles não existiam. Mas quando eu exagero, eu me comprometo com a lei. E aí eu vou pensando assim, meu Deus, eu tenho que corrigir isso, isso não faz bem, não é bem. Nesse momento, com esse tipo de pensamento, eu começo a modificar as minhas ligações com aqueles espíritos que me faziam, que me tentavam para aquele caminho que não era bom. E aí eu começo
naturalmente a fazer as ligações com os espíritos superiores. E quando eu me ligo aos espíritos superiores, os prazeres que eu vou sentir serão aqueles prazeres que eu terei quando desencarnar, da consciência tranquila. Porque o prazer que a matéria me oferece, ela termina na sepultura. O carro novo, a casa nova, fica aqui. O que eu vou levar para a minha felicidade é aquilo que eu tiver de consciência tranquila. Então, gente, que nós possamos, assim, sempre em nossas atitudes, refletir. A doutrina espírita é extremamente reflexiva. É nós pegarmos e analisarmos o que eu estou pensando, o que eu estou querendo, por que eu estou querendo e de que forma eu vou utilizar isso que eu estou querendo. E aí, gente, então, utilizar da melhor forma possível. Nós podemos. E é assim que nós vamos conquistando essa felicidade que Deus deixou para nós. O tempo, o relógio não para e, por questão de disciplina, né, terminou o nosso tempo. Obrigado a vocês pelo carinho, pelas vibrações de vocês. Eu espero ter levado o mínimo possível, né, do que os espíritos aqui trouxeram como caminho para a nossa plenitude. Um bom dia para todos. Obrigado pelo carinho. A gente que agradece, viu, Geraldo, o seu carinho que você tem conosco, suas palavras tão carinhosas para nós, um grande entendimento. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe, que nós pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, que nos ouve, que nos intui, que nos ajuda. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, transmitindo a cada um de nós fluidos de saúde física, de saúde emocional. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe. No capítulo 9, na instrução dos espíritos, Lázaro fala o seguinte da obediência e resignação. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício, a indiferença moral. E ele vai um pouquinho além. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Meus irmãos, não há como ler o que Lázaro falou sem lembrar do Sermão da Montanha, que está ali no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 4, a parte das bem-aventuranças. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. E quem são os mansos, senão os obedientes, senão os resignados? A obediência, segundo Lázaro, é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Vejam bem que Lázaro coloca que, para ser obediente, nós, principalmente nós que estudamos a doutrina espírita, temos que estudar. Não dá para ser obediente sem intelecto, sem pensamento. Quando ele fala da resignação, ele nos remete ao amor, ao coração, ao comportamento e à ação. Ambos fazem com que nós conseguimos chegar a isso que Jesus falou tão bem. Falando desse contexto, nós pegamos os espíritos superiores que vêm até nós por obediência, por amor e por resignação. Eles se rebaixam vibratoriamente para conseguir chegar até nós, para conseguir falar conosco.
A vida na terra, segundo Lázaro, é um conflito diário entre o mal e o bem. Nós, como espíritos firmes, precisamos fazer parte desse combate no bem. De que forma? Ajudando o outro a chegar a esse estágio que nem nós estamos, mas ajudando a esse combate. Quando a gente fala desse combate, nós precisamos ser obedientes ao bem e resignados no combate diário. A quem nós nos remetemos? Joana d'Arc. Olha a obediência de Joana d'Arc no combate que ela teve. Obediência à França. Nós nos remetemos a Jesus. Novamente, Jesus obediente ao Pai. Senhor, faça o que tu queres. E ele fez. Quanto mais nós, através da obediência, que nós vamos abrir as portas do coração para esse combate, que é o combate do amor. Meus irmãos, que sejamos resilientes e obedientes ao bem, que Deus vai fazer o resto por nós. Que assim seja. E assim, Senhor, ao final da nossa reunião, nós só podemos agradecer por ter nos intuído a começarmos tão bem o nosso sábado, vindo à nossa casa espírita, estudando um pouco mais do Teu Evangelho, estudando um pouco mais do pensamento dos Espíritos. E nós te pedimos, Senhor, que envolva cada um de nós com Teu manto de paz, de luz, de serenidade. E que permita, Senhor, que essa paz que reina em nosso coração, que possa ficar conosco por todo o dia de hoje. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amigos que aqui trabalham incansavelmente, e em nome de Deus, que pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo, os nossos passes da manhã de hoje. Graças a Deus.